Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Vitinho, professor Vitor de Andrade, seu professor de matemática. Galera, a gente vai começar a nossa aulinha de hoje comentando sobre um assunto extremamente importante, tá? Do ensino fundamental e também da parte de matemática básica, que é divisibilidade. Dentro de divisibilidade, nós vamos englobar vários tópicos, falar de múltiplos, divisores, MMC, MDC e os critérios de divisibilidade, tudo bem? Então, vem comigo aqui na tela, vamos trabalhar aí com esses conceitos, que são conceitos extremamente importantes, beleza? Não só assim no quesito da matemática básica, mas também para você entender como funciona toda a parte da aritmética, a parte da aritmética fundamental, de divisão de números, né? Algoritmo de Euclides. Então, você que quer se especializar, que quer ficar bom naquela parte de aritmética, na parte de teoria dos números, né? Entender como é que funciona toda essa parte da matemática, você precisa ter uma noção intuitiva muito boa, uma base sólida muito boa a respeito desses temas, beleza? Eu te convido aí a estar me seguindo nas redes sociais, tá? @prof.vitim. Lá eu costumo colocar várias demonstrações de teoremas de matemática e assuntos de matemática, beleza? Então, galera, vem comigo, vamos aí falar sobre esse assunto, divisibilidade. Então, critérios de divisibilidade, algoritmo de Euclides, múltiplos e divisores de um número natural. Vamos falar também do MMC e do MDC, perfeito? Bom, pessoal, quais são então aí os nossos critérios de divisibilidade? Tudo bem? Os critérios de divisibilidade, eles são constituídos por regras práticas que nos possibilitam dizer se um determinado número natural é ou não é divisível por outro. Tranquilo. Vitinho, eu sei que 8 ele é divisível por 4. Por que eu sei que ele é divisível por 4? Porque 4 vezes 2 deixa resto 0. Sempre que o resto for 0, nós temos o quê? Uma divisão exata. Nós temos uma divisão exata. Pô, Vitinho, eu sei que 8 dividido, por exemplo, por 3, né, vai deixar resto. 3 vezes 2 dá 6, resto 2. Olha só o meu resto, diferente de 0. Aqui um resto diferente de 0, beleza? É uma divisão não exata. Então, vai ter critérios para você adotar, beleza? Para você ver se um número natural ele é ou não divisível por outro número natural. Perfeito? Tá? Sem necessariamente a gente precisar efetuar essa divisão. Então, às vezes eu nem preciso fazer essa divisão que a gente fez aqui, né? A divisão de Euclides, onde eu tenho dividendo, onde eu tenho o meu divisor, o meu quociente e o meu resto. Tudo bem? Esse é o famoso algoritmo de Euclides. Então, a gente vai utilizar essa ideia aí, né? Poxa, será que toda vez eu tenho que ficar dividindo para saber se um número é ou não é divisível por outro? Não necessariamente. É para isso que existem esses critérios. Perfeito? Bom, primeiro critério de divisibilidade, não menos importante que os demais, né? Mas talvez seja um dos principais, é ali a divisibilidade por 2. Tudo bem? Então, ó, vou pegar um marca-textozinho aqui para vocês. Quando que um número ele é divisível por 2? Então, o número ele é divisível por 2 sempre quando ele terminar em um algarismo par. Então, aqui ó, nós temos o 0, o 2, 4, 6, 8. Ou seja, quando ele for par. Qualquer número que terminar em algarismo par, ele será divisível por 2. 8.490, ele é divisível por 2, pois ele termina em 0. 895 não é divisível por 2, pois não é um número par. Então, esse é o critério mais simples, né? Todo número par. E lembrando que um número par, beleza? Ele tem esse formato aqui, pessoal. Um número par, ele é do tipo 2K, sempre múltiplo de 2. Tudo bem? Onde esse K, ele é um inteiro qualquer. Pertence aos inteiros. Então, isso aqui é a característica de um número par. Vitinho, o que seria a característica de um número ímpar? Um número ímpar, ele é do tipo 2K
menos 1. 2k menos 1 para qualquer k inteiro. Beleza? Então, para que o número seja divisível por 2, ele precisa ser um número par. Seguindo, quando que o número ele é divisível por 3? Um número ele é divisível por 3 se o que, pessoal? A soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Então, esse é o critério de divisibilidade do 3. O que você vai fazer? Você vai pegar lá, né, os algarismos do número, vai somar eles e ver se o resultado dá para dividir por 3. Muito simples, muito tranquilo. Olha aqui, ó, 870, ele é divisível por 3? Então, 870 ele é divisível por 3? Vamos lá, soma os algarismos dele. 8 mais 7 mais 0, 15. Ó, 15 dá para dividir por 3. Afinal de contas, 5 vezes 3 dá 15. Então, como a soma dos valores absolutos dos seus algarismos deu um número que é divisível por 3, no nosso caso ele deu 15, e 15 é divisível por 3, então eu posso afirmar tranquilo que 870 também é divisível por 3. Perfeito? Então é isso que vai estar acontecendo aí. Tá? Critériozinho bem tranquilo. Critério de divisibilidade do número 4. Quando que o número ele é divisível por 4? Pessoal, olha só. O número ele é divisível por 4 sempre que, olha só, ele terminar em 00, então terminou em 00, ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Às vezes, se a gente pegar um número muito grande, né, com mais de 3 algarismos, 4, 5, 6 algarismos, para a gente ver se ele é ou não divisível por 4, a gente vê se ele termina em 00. Por exemplo, olha aqui, ó, 9.500. 9.500, ele é divisível por 4, beleza? Por que ele é divisível por 4? Ele é divisível por 4 porque ele termina em 00. Perfeito? Ah, Vitinho, e esse número aqui? 6.532. Ele é divisível por 4? 6.532, ó. Você não precisa ir lá dividir bonitinho, ver o resto, né? Se dá uma divisão exata. Só de você bater o olho, 6.532, olha aqui, ó, ele termina em 32. Os dois últimos algarismos é divisível por 4. Olha aqui, ó, 836 termina nos dois últimos algarismos em 36. 36 dá para dividir por 4. Tá vendo? Agora, olha esse aqui, ó, 9.870, ele não é divisível por 4. Por quê? Primeiro que ele não termina em 00, tá? E segundo, que os dois últimos algarismos dele, os 70, não dá para dividir por 4. Então, já sei que esse número não é divisível por 4. Pode ser divisível por 2, porque é par, mas por 4 não. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Então, esse é o critério de divisibilidade do meu número 4. Beleza? Seguindo, divisibilidade por 5. Esse aqui é o mais fácil, o mais comum, né? Sempre com o número, olha só, ele terminar em 0 ou 5. Esse número será divisível por 5, tá? Então, sempre que você pegar um número natural, se ele terminar em 5 ou 0, vai dar para dividir por 5. 425, olha lá, é divisível por 5, pois termina em 5. 78.960 é divisível por 5, pois termina em 0. Moleza, né? Tranquilo. 976 é divisível por 5? Não, ele não termina em 5 ou 0. Beleza? Ó, não termina em 5 ou 0. Então, esse critério, assim como o do 2, tá, é um dos mais importantes. E aqui eu vou te dar uma dica, né? Às vezes você está resolvendo um número, uma divisãozinha por 5. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Por exemplo, ó, 432 dividido por 5. Pô, Vitinho, essa divisão não é exata. 432 não termina em 0 ou 5. Então, eu vou ter que ir lá fazer a divisão para ver. Cara, toda divisão por 5 você pode fazer assim, ó. Você pode dobrar o número, dobra o número, 864, e andar a vírgula uma casinha para trás, para a sua esquerda. Então, pronto. 432 dividido por 5, 86,4. Beleza? Então, uma dica aí na divisão por 5. Principalmente quando você souber que não é uma divisão exata, tá? Olha isso aqui, ó. 123 dividido por 5. Você dobra o número, 246, e anda a vírgula uma casinha para trás. Tá vendo? Moleza, né?
Bora para o critério de divisibilidade do 6, pessoal. Critério de divisibilidade do 6. Olha lá. Na divisibilidade por 6, como é que ela vai funcionar? Eu sei que 6, ele é múltiplo de 2 e de 3. Porque lá na tabuada do 6, a gente sabe que 6 é 2 vezes 3. Então, se eu quiser ver se um número ele é ou não divisível por 6, basta eu ver se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, simultaneamente. Cara, isso faz um total sentido. Por exemplo, se a gente pegar um número bem simples, por exemplo, o número 18. Como é que eu sei que 18 dá para dividir por 6? Porque eu sei que 18, ele é, já que 6 é 2 vezes 3, veja que 18 ele é simultaneamente divisível por 2 e ele é simultaneamente divisível por 3. Né? Então a gente, né, consegue analisar com mais calma. Se eu pegar alguns números, por exemplo, 942, ele é divisível por 2, porque ele é um número par, tudo bem? Ele é um número par. E a soma dos seus algarismos, 9 mais 4 dá 13, 13 mais 2 dá 15, e 15 dá para dividir por 3. Então veja, ele é par, e a soma dos seus algarismos, né, absolutos é um número divisível por 3. Então ele é tanto divisível por 2 quanto divisível por 3. Automaticamente ele vai ser divisível, tá, por 6. Beleza? Então esse é o critério de divisibilidade do 6. Então todos os números que você pegar e quiser fazer essa análise, basta você ver isso, tá? Então vai lá, 6.456, ele é divisível por 6, porque ele dá para dividir por 2 e por 3, tá? 984, ele não é, apesar dele ser um número par e ser divisível por 2, ele não dá para dividir por 3. Se você somar os algarismos, 9 com 8 dá 17, né? 17 mais 4, olha aqui, 17 mais 4, vai dar quanto? Vai dar quanto? 21, confere? Então, ele não vai ser um número divisível. Apesar que aqui, olha só, aqui ele é, né? Eu coloquei que não, mas é. 984, porque 21 dá para dividir por 3. 21 é 7 vezes 3, tá? Então, 984, na verdade, ele dá sim. Será que, acho que eu devo ter trocado o número. Acho que eu queria pegar 954, né? Mas eu peguei 984. Não, então aqui ele é sim, ele é divisível sim por 6, tá? Ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3, perfeito? Tá? Então a soma dos algarismos deu 21, 21 dá para dividir por 3 e dá para dividir por 2 porque ele é par, perfeito? 984, inclusive, se eu for dividir ele por 6 aqui, ele vai dar, deixa eu ver, 6 vezes 1 dá 6, sobra resto 3, né? Vou descer aqui esse 8, 6 vezes 6 dá 36, 36, resto 2, desce o 4, 6 vezes 4, 24, resto 0. Olha lá, 164. Beleza? Show de bola. Agora temos esse outro número aqui, que é o 357. 357, já vi que ele é um número ímpar, tá? Então ele não vai ser divisível, ele não vai ser divisível por 6, porque ele não é par. Então ele não é divisível por 2. Pode ser divisível por 3? Pode, né? 3, deixa eu ver, 5 com 3 dá 8, 8 com 7 dá 15. Então beleza, ele é divisível por 3, mas não é divisível por 2. Então ele não pode ser divisível por 6, tem que ser simultaneamente. Beleza, beleza, beleza? Então, vamos seguindo. Nosso próximo critério é um critério bem interessante, tá? Que é o critério de divisibilidade do 7. Esse critério que eu trouxe aqui para vocês, né? Existem pelo menos umas 3 ou 4 formas de verificar se um número é ou não divisível por 7. Eu trouxe um critério interessante que foi descoberto por um estudante, tá? Africano, um estudante africano, eu não vou lembrar aqui agora o país dele, mas ele descobriu esse critériozinho aí. Acho que um estudante dele super inteligente, um rapazinho, acho que na faixa de uns 11 ou 12 anos de idade, que descobriu esse critério fazendo uma série de verificações. Olha só, para você ver se um número ele é ou não divisível por 7, olha lá o que nós vamos ter. Você vai pegar um número, você vai retirar
o último dígito dele e vai dobrar esse último dígito. Subtraia esse valor do que restou do número. Se o resultado for divisível por 7, tá? Se o resultado for divisível por 7, então o número original também vai ser divisível por 7. Ou se o seu resultado for 0 ou um número pequeno, que você sabe que é múltiplo de 7. Vitinho, como assim? Não entendi. Vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 203. Então, o último dígito do 203 é o 3, certo? O que a gente faz? Dobra esse último dígito. Dobra ele, 6. Então, vou pegar, olha só. Vou pegar, então, a minha parte restante. Então, vamos lá. A gente pegou 203, né? Tiramos o último dígito. E ficou 20. E subtraímos o dobro desse último dígito, que é 6. 20 menos 6, 14. Pronto, 14 é um número que é divisível por 7. Beleza? Interessante, né? Tranquilo. Por exemplo, eu vou pegar um número aqui gigante. Por exemplo, 392. Vamos pegar 392. Será que 392 dá para dividir por 7? Vamos verificar. Então, o que a gente faz? Tira o último algarismo, fica 39. E subtrai do dobro desse último algarismo. O dobro do 2 é 4. Pronto. 39 menos 4 dá 35. 35 é um número divisível por 7. Tá? Dá para dividir por 7. Assim como o 14 no exemplo anterior dava para dividir por 7, né? Aqui dá 2 e aqui dá 5. Então, esse número original, ele é 392, é divisível por 7. Beleza? Que critério interessantíssimo, tá? Muito bom esse critériozinho aí, é o critério de divisibilidade do 7. Beleza? Vamos seguindo. Próximo critério de divisibilidade do número 8. É muito fácil memorizar o do número 8, porque ele é semelhante ao do número 4. Afinal de contas, né, o 8 ele é um múltiplo do 4. Né? Na tabuada do 8, eu sei que é 4 vezes 2. Lá no critério de divisibilidade do 4, a gente viu que se o número ele terminasse em o quê, pessoal? Se ele terminasse em 2 zeros, né, os dois últimos dígitos fossem 0, ou os dois últimos fosse algum número, né, que desse para dividir por 4, né? Por exemplo, ó, 436, os dois últimos aqui é um número que é divisível por 4. 500 termina em 2 zeros, dá para dividir por 4. O do 8 é muito semelhante. Ao invés de ser 2 zeros, serão 3 zeros. Então, um número ele é divisível por 8 quando termina em 3 zeros. Ou quando os 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Facinho de memorizar, porque se você memorizou o critério de divisibilidade do 4, você vai memorizar o critério de divisibilidade do 8. Beleza? Olha aqui. 2000 é um número divisível por 8, termina em 00. 98.120 ele é divisível por 8, porque 120 é divisível por 8. Beleza? 120 dividido por 8 vai dar 15. Show de bola? E aí eu coloquei aí alguns outros critérios, beleza? Então, essa é a regra, tá? Coloquei ali outros exemplos, na verdade. 98.112 é divisível por 8, porque 112 é divisível por 8. 78.341 não é divisível por 8, porque o 341, os 3 últimos dígitos, né? Não dá para dividir por 8, não é uma divisão exata, beleza? Então, esse é o nosso lindo critério do 8, tá? Beleza? Critério de divisibilidade do 9. Muito fácil de memorizar. Porque se você pegou o critério de divisibilidade do 3, que era a soma dos valores absolutos dá um número divisível por 3, o do 9 é a mesma coisa. O do 9, né, é quando a soma, é muito semelhante, né? É quando a soma dos valores absolutos dos algarismos for divisível por 9. Moleza. Olha lá. 6.192 é divisível por 9? Vamos ver. A soma dos algarismos, 6 mais 1, 7, 7 mais 9, 16,
16 mais 2, 18. Opa, 18 dá para dividir por 9. Então, o número original, 6.192, ele é divisível por 9. Beleza? Tranquilo, né? Critériozinho fácil, mamão aí para você memorizar. Show de bola? Critério de divisibilidade do 10. Vamos lá. Um número natural, ele é divisível por 10 sempre quando ele termina em 0. Então, isso aqui é importante porque nós temos um bloco específico só para trabalhar com números decimais. Perfeito? Só para trabalhar com números decimais. Então, principalmente nas operações, com as potências de 10, a notação científica, beleza? Então, são critérios extremamente importantes. Show de bola? Então, nós temos aí, né, o critério de divisibilidade por 10, o número tem que terminar obrigatoriamente em 0. 8.970 é divisível por 10, termina em 0. 5.987 não é divisível por 10, pois não termina em 0, beleza? Então, tem que ter esse 0 no final do número, para você poder ver se ele é ou não divisível por 10. Beleza? Vamos seguindo? Temos aí o nosso critério de divisibilidade do 11. Muito interessante o critério de divisibilidade do 11. E aí eu vou sair aqui da frente, para não pegar aqui uma parte do texto. Já eu volto. Vamos ficar só com a mesinha. Olha só. Como é que funciona, então, o critério de divisibilidade do 11? Um número ele é divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos valores absolutos dos algarismos de ordem ímpar e as de ordem par for um número divisível por 11. Pitinho, como assim? Por exemplo, ó, se você pegar esse número ali, ó, 87.549. Ó, SI é a soma dos ímpares. Então, pega os algarismos ímpares, que seria o 9, o 5, 9, o 5 e o 7. Perfeito? Aqui está 8, está errado, né? Soma das ordens. Perdão. Aqui não é o algarismo, é a ordem, tá, pessoal? É a ordem. Isso aqui é o seguinte. Quando a gente pegar um número, deixa eu colocar aqui para vocês um detalhezinho, que é assim, ó. Nós temos 87.549. Nós temos, olha só, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, certo? Nós temos primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta ordem aqui do nosso número. Não, esse aqui é o nosso número, 87.549. Perfeito? Pega ali só as ordens ímpares, a soma das ordens ímpares. As ordens ímpares, então, seria 1, 3 e o meu 5. Quem faz parte das ordens ímpares, então, é o número 9, o meu número 5 e o meu número 8. Então, tá ali. 9 mais 5 mais 8 dá 22. Show de bola. Vamos guardar isso aí. Agora, a gente faz a soma das ordens pares, que seria 2 e 4, né? Minha segunda ordem e minha quarta ordem. Quem são esses números? O 4 e o 7. Então, 7 mais 4, somando eles, né, a soma das ordens pares, dá 11. Faz essa diferença agora. Pega lá e faz essa diferença. Ó, a diferença da soma dos ímpares menos a soma dos pares, 22 menos 11 dá 11. Então, pronto. 11 é um número que é divisível por 11? É. Então, o número original, 87.549, também vai ser divisível por 11. Beleza? Olha esse número aqui, ó. 439.000 e 87. 439.087. Nós temos aqui, ó, primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, que seria unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de centena de milhar. Beleza? Temos aí um bonitinho. O que a gente faz?
soma todos os algarismos de ordem ímpar. Então, nós vamos tomar aqui, ó, os algarismos de ordem ímpar são esses aqui. Perfeito? Então, soma os algarismos de ordem ímpar. Então, 7 mais 0 mais 3. Perfeito? Dá 10. Show. Agora, a gente vem aqui, soma os algarismos de ordem par. Seria esses aqui, ó. 4, 9 e 8. Então, 4 mais 9 mais 4, 13. 13 mais 8, 21. Perfeito? Pronto, faz essa diferença. 21 menos 10, soma dos ímpares, né? A soma dos meus ímpares, na verdade, deu 10, né? Deixa eu colocar aqui. É o contrário. A soma dos meus ímpares deu 10, menos a soma dos meus pares. É sempre assim, tá? Soma dos ímpares menos a soma dos pares. 10 menos 21, 10 menos 21, vai dar quanto? Vai dar quanto? Olha só, menos 11. Confere? Menos 11. Só que aí, pessoal, o que acontece? Esse menos 11, olha só, eu não posso, né, pegar um múltiplo de 11 na qual essa subtração não possa ser realizada, porque 10 menos 21 aqui dá um número negativo, dá um número menos 11, né? E aí, olha só, como essa subtração não pode ser realizada, acrescenta-se um menor múltiplo de 11 diferente de 0 ao minuendo, para que a subtração possa ser realizada. Tudo bem? Então, o que a gente faz ali? 10 mais 11 igual a 21. E 21 menos 21 dá 0. Como 0 é divisível por 11, o número original também vai ser divisível por 11. Como assim, Vitinho? Olha só, aqui eu vi que 10 menos 21 dá um número negativo. Então, a regra diz o seguinte, que eu tenho que vir aqui no meu minuendo e acrescentar 11. Então, faço 10 mais 11. 10 mais 11 é 21. Agora, eu posso fazer essa diferença, 21 menos 21, porque o meu minuendo e o meu minuendo ele é maior ou igual ao meu subtraindo. Tudo bem? Então, pronto. Isso aqui dá 0. Eu sei que 0 dá para dividir por 11, que é 0. Então, o número original também vai ser divisível por 11. Perfeito? Então, toda vez que você for fazer essa subtração dos termos de ordem ímpar menos os termos de ordem par, se você ver que vai dar uma diferença negativa, você vai no minuendo e acrescenta, tá, potências de 11. Então, eu acrescentei o 11 uma vez. Ah, Vitinho, e se eu tivesse acrescentado o 11 e ainda assim ficasse menor que o subtraindo? Acrescenta duas potências de 11. Acrescenta o 11 duas vezes. Até de tal maneira que o teu minuendo seja maior ou igual ao teu subtraindo, tá? Minuendo e aqui subtraindo. Show de bola? E aí, se essa diferença der um número que é divisível por 11, o número original é divisível por 11. Show de bola? Beleza? Ah, Vitinho, e se a diferença não der um número divisível por 11? Então, esquece, o número não vai ser divisível por 11. Beleza, beleza, beleza? Então, é assim que vai funcionar. E o nosso critério de divisibilidade do número 12. Um número ele é divisível por 12 quando ele for divisível por 3 e por 4. Afinal de contas, né, na tabuada, o 12 ele pode ser, né, como 3 vezes 4. Vitinho, mais 12 pode ser também 6 vezes 2. 6 vezes 2. Né? Mas o 6, gente, o 6 é 2 vezes 3. E o meu 4, eu sei que ele é 2 vezes 2. Tudo bem? Então, veja que o 12, quando você vai ali ver se o número é ou não divisível por 12, como vai aparecer a potência de 2 e a potência de 3, eu posso fazer logo que esse número ele é divisível por 4 e por 3, tá? Ao mesmo tempo. Por exemplo, 1.200 ele é divisível por 12. Por quê? Dá para dividir por 4, termina em 2 zeros, e dá para dividir por 3, porque a soma dos algarismos, né? 1 mais 2 mais 0 mais 0, dá para dividir por 3.
Então, se ele deu para dividir por 3, deu para dividir por 4, ele é divisível por 12. 870 não é divisível por 12. Não é divisível por 12, porque ele não é divisível por 4. Apesar de ser divisível por 3, mas ele não é divisível por 4. Tem que ser simultaneamente pelos dois. Beleza? E 8.936 também não é divisível por 12, porque ele é divisível por 4, termina em 36, mas a soma dos algarismos dá um número diferente ali, né? Que dá um número que não é divisível por 3. Beleza? Critério de divisibilidade do 15, o número é divisível por 15, sempre que ele for divisível por 3 e por 5, simultaneamente, né? Então, afinal de contas, 15 é 5 vezes 3. Então, nós temos ali 9.105, é divisível por 15, porque é divisível por 3 e por 5. Olha lá, terminou em 5, é divisível por 5. A soma dos algarismos é divisível por 3? É, show. Então, ele vai ser divisível por 15. Beleza? Deixei outros dois números para vocês verificarem aí. Show de bola, show de bola, show de bola. Bom, pessoal, é isso. Esses foram aí os nossos critérios de divisibilidade. Na nossa próxima aulinha, a gente vai estar falando aí um pouquinho dos números primos, né, múltiplos e divisores MMC e MDC. Valeu? Tamo junto. Vejo você aí no próximo vídeo.